Aqui no livro de Gênesis capítulo 6, vai dizer a construção da arca, a qual Deus mandou Noé construir a arca, porque haveria o dilúvio sobre a face da terra. O Senhor mandaria dilúvio, muitas águas, pelo pecado e a corrupção geral, gênero humano, porque a terra estava suja, estava cheirando mal com muito pecado, e Deus mandaria o dilúvio. E Deus ordenou a Noé para que ele fizesse a arca para o dilúvio e que entrasse na arca juntamente com a sua família, a sua mulher, os seus filhos e as mulheres dos seus filhos, e todo animal de cada espécie, sendo macho e fêmea, para que entrasse na arca, a qual Noé iria construir. E ali Noé obedeceu à voz de Deus e construiu a arca do Senhor. E o povo ficava olhando o que Noé estava fazendo e não acreditava que chegaria o dia do dilúvio e que Deus destruiria toda a terra, e somente quem estava dentro da arca viveria, e aqueles que estavam fora da arca morrerá. E assim então foi feito. Noé construiu a arca do Senhor, e Noé gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jefé, e foram ajudando a construir a arca, qual o Senhor ordenou para que Noé construísse. E ali entraram na arca cada animal de sua espécie, macho e fêmea, e veio sobre a face da terra, como o Senhor havia prometido, cumprido o dilúvio. E o dilúvio veio, muitas águas, e acabou com todas a cidade, com toda a terra, e somente quem estava dentro da arca achou graça, achou a salvação, e o resto morreu, pereceram fora da arca, pelo pecado e pela desobediência do Senhor. E Deus anuncia o dilúvio a Noé. Então, aleluia, Noé obedeceu e construiu a arca do Senhor. A Bíblia vai dizer que Deus mandou Noé fazer a arca com 300 covados de comprimentos da arca e 50 covados de largura e 30 covados de altura. E farás na arca uma janela e um covado, e acabarás em cima a porta da arca, e porás seus lados, e andareis segundo sobre o terceiro. Porque eis que trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo do céu. Tudo que há na terra há de se expirar. Então Deus falou que tudo ia se acabar com o dilúvio, tudo ia se expirar, e somente quem entrasse, estivesse dentro da arca, receberia o livramento, não ia morrer. Aleluia. Trazendo nos dias de hoje, a qual nós estamos vivenciando muita chuva, muita água. Quem conhece a passagem de Noé e o dilúvio e a arca, trazendo nos dias de hoje, parece que nós estamos vivendo um dilúvio. Parece que está voltando a palavra de Deus a se cumprir novamente sobre nós, como foram cumpridas para os profetas antepassados, assim como foi cumprido na vida de Noé.
e Noé construiu a arca do Senhor. E hoje em dia parece que nós estamos vivendo um dilúvio. A palavra de Deus está se cumprindo. Vidas estão morrendo. Muitos estão perdendo tudo. Perdendo seus bens, e a água está corrompendo a terra. Muitos pensaram que por aqui já não ia acontecer esse tipo de coisa. Mas até aqui já está inundando. A vila ficou inundada. Marau Peixoto inundado. E toda a terra está sendo inundada por água. Na Bahia está sendo inundado. Minas Gerais está sendo inundada. E a água está vindo. Então parece que nós estamos vivendo o dilúvio. Assim no tempo de Noé, que Deus mandou construir a arca para que ele e a sua família entrassem dentro da arca, porque haveria o dilúvio sobre a face da terra por causa do pecado da humanidade. E Noé construiu a arca, e entrou ele e sua família dentro da arca, e todo animal de toda espécie, macho e fêmea, entrou dentro da arca do Senhor. Aleluia. E hoje o Senhor pergunta: será que nós temos entrado na arca? Aleluia. Qual é a arca espiritual? É a obediência da palavra de Deus. Com essa chuva, com essa tempestade, a cidade paralisou. Muitos carros bateram. Não é ficção, não é filme, é realidade. E muitos estão cegos. Muitos não estão abrindo os olhos para enxergar. E a água está destruindo tudo. Porque Deus falou que ia acabar com água e com fogo. E todos aqueles que não estivessem debaixo da graça do Senhor seria alcançado pela tempestade. Mas aquele que estiver guardado a sua casa, marcado com o sangue do Cordeiro, não perecerá. Aquele que estiver dentro da arca, juntamente com a sua família, será livrado do dilúvio, do mal que sobrevirá sobre a face da terra. Aquele que estiver dentro da palavra, obedecendo a palavra do Senhor, no caminho das veredas da justiça, por amor ao nome do Senhor, receberá o livramento das pragas de Faraó e do Egito e do dilúvio que sobrevirá sobre a face da terra. E ali Noé entraram na arca com a sua família. Aleluia. E o Senhor guardou, aleluia, Noé e sua família do dilúvio. E todos os animais, aves, todos os animais que entraram na arca, macho e fêmea, e toda a sua família, e seus filhos, e a mulher dos seus filhos, e os animais, répteis, todos os seres viventes, macho e fêmea, que entraram dentro da arca, receberam o livramento do dilúvio, das águas. Aleluia. E o Senhor traz no dia de hoje só um despertamento para o povo, dizendo para que o povo enxergue para entrar dentro da arca. Qual é a arca? É obedecer a voz de Deus, é obedecer a palavra de Deus. Então é tempo de entrarmos na arca. É tempo, aleluia, de prepararmos a arca. Você tem preparado a arca para você e sua família? Você tem se preparado para o dia mau? Você tem se preparado para o dilúvio? Muitos nem saem nesse temporal, ficam com medo. Muitos se escondem. Muitos têm até medo, do relâmpago, de trovão, da tempestade, da ventania, do maremoto, do vendaval. Muitos se escondem. Se esconde e fica ali clamando,
E o Senhor pergunta: você tem se preparado? Você tem entrado na arca? Qual é a arca espiritual? Você tem preparado os teus caminhos, as tuas veredas, no caminho de justiça da palavra de Deus, de paz, de salvação, de luz? Será que você está preparado? Se o dilúvio vier, aleluia, como Noé preparou, obedeceu, e ele foi livre do dilúvio, porque ele obedeceu à voz do Senhor Jesus e entrou na arca. Entra na arca nesta noite. O Senhor manda você construir a sua arca na rocha. Aonde você tem firmado a sua arca? Será que é na rocha, que é a palavra de Deus? Se você tem feito a sua arca na rocha, pode vir a tempestade que não vai abalar. Pode vir o vento forte soprando, vendaval, ao contrário, o mar bravio. Pode sacudir a palmeira, que não vai abalar as suas raízes. Não vai abalar a sua arca, porque você construiu na rocha, que é a palavra de Deus. E o crente que está firmado na rocha, ele não abala, ele não cai. Ele é como a videira, ele é firme como a palmeira. Sacode, mas não cai, balança, mas não cai. Aleluia, porque ele está na arca. Entra na arca nessa noite, em nome de Jesus. Entra na arca, você e sua família, e será salvo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Entra na arca nessa noite, não deixe que o mal entre dentro da sua casa. Expulse o mal para fora da sua casa. Expulsa as coisas horrendas para fora da sua casa. Expulsa o pecado da sua casa. Expulsa a iniquidade da sua casa. E entra na arca nessa noite, antes que venha o dilúvio e você não venha suportar no mundo espiritual. Mas muitos estão cegos, muitos estão com cegueira, muitos estão despercebidos. E quando vier o dilúvio, a pessoa: eu não sabia que isso ia acontecer. Mas Deus está avisando nesta noite: entra na arca, aleluia. Entra na arca e firma os seus pés na rocha, que é a palavra de Deus, porque pode vir a tempestade, o dilúvio que for, mas se você estiver na arca e com os teus pés firmados na rocha, que é a palavra de Deus, você vencerá. Você será mais que vencedor em Cristo Jesus nesta noite. Então nós estamos no estudo da palavra de Deus, culto de estudo, doutrina e oração. Estudando aqui no capítulo de número 6. Deus anuncia o dilúvio a Noé. Aleluia. Noé e sua família entram na arca e recebe a salvação. E fala também sobre a corrupção geral do gênero humano. Por isso Deus mandou o dilúvio, por causa da corrupção, por causa do pecado, por causa que estava fedendo a terra, estava cheirando mal, de iniquidade humana. E Deus mandou o dilúvio para lavar. A palavra vai dizer que Deus queria destruir tudo, todo ser humano, toda a carne. A palavra vai falar que ele ia inspirar tudo, destruir tudo. Que Deus estava enojado do pecado da humanidade, da corrupção e da iniquidade do ser humano. E Deus manda as águas de dilúvio. E Noé e sua família entram na arca. Assim que Deus anuncia o dilúvio a Noé. E eles recebem livramento. E todos aqueles morreram. Todos que ficaram fora da arca foram mortos. Então nessa noite o Senhor te convida a entrar na arca nessa noite.
Você e sua família entrar na arca para receber as bênçãos do Senhor, para receber o livramento do dia mau. O dia mau sobrevém na vida de todos, do crente ao ateu. Sempre tem o dia mau para todos. Todos passam por um dia mau. Não é porque serve a Deus não vai passar por dia mau. O dia mau vem para todos. A morte vem para todos. A enfermidade vem para todos. O dia mau vem para todos. Mas aquele que está com o seu pé firmado na rocha, ele vence o dia mau. Aquele que está dentro da arca, ele vence o dia mau com Jesus no coração. Então entra na arca nessa noite para você vencer. Firma os seus pés sobre a rocha nessa noite para você ser mais que vencedor. E todos os obstáculos desta vida você vencerá. Porque você está com seu pé firmado na rocha. E você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Agora o homem que não está firmado os seus pés na rocha, o homem que anda sem Jesus é como uma folha seca caída no chão e vai para onde o vento levar. Ele leva para lá, leva para cá, sem direção, sem paradeiro, sem rumo. Porque não tem Jesus. Não está dentro da arca, não está com o pé firmado na rocha, não está no Evangelho, na Escritura Sagrada do Senhor, na Palavra de Deus. E o vento leva ele para onde que ele quer. Qualquer vento derruba ele. Qualquer tempestade ele fica espantado. Qualquer problema ele já quer esmurecer. Mas aquele que está firmado o pé na rocha, na palavra de Deus, o vento vem, a tempestade vem, balança, mas ele não cai. Por quê? Ele está firmado na palavra de Deus. Ele está firmado com os seus pés na rocha. Alabra Subiebe, Comanai, está dentro da arca. E Deus está com ele para qualquer situação e qualquer dificuldade da vida. Deus está com ele na frente de tudo, de qualquer batalha e peleja, de qualquer tribulação, de qualquer prova, de qualquer luta. Aquele que está na palavra de Deus, Deus está com ele e ele é mais que vencedor em Cristo Jesus. Alá Shubiebe Anaravácia. Deprova Subiebe, o Espírito Santo de Deus intercede sobre ele, sobre a sua vida, sobre a tua família, sobre seus filhos, sobre seus netos, sobre a sua casa, em nome de Jesus Cristo. Então nessa noite a palavra de Deus vem nos despertar. Entra na arca nessa noite em nome de Jesus. Entra na arca nessa noite, a arca da salvação, a arca da palavra, a arca de renunciar ao mundo, a arca de renunciar ao pecado, a arca de renunciar aos prazeres mundanos, momentâneos da face desta terra. Aleluia. Entra na arca do Senhor, e tu e tua casa servirá ao Senhor Jesus, e Deus guardará de todo mal. Deus livrará de toda a praga de Faraó, toda a praga, toda a maldição do Egito, porque as pragas estão voltando. Já veio uma praga, coronavírus, é uma praga. Antigamente, no tempo de Faraó, era os gafanhotos, outras pragas. Hoje é o coronavírus e outras pragas que estão vindo. E a ciência tenta achar solução. Mas só Deus tem a solução para o Brasil. Só Deus tem a solução para a humanidade. E a solução é Jesus. A solução é largar o pecado. A solução é servir a Deus de todo o coração. A solução é buscar Deus enquanto se pode achar. A ciência tenta, mas a única solução
é a palavra de Deus. Aleluia. A palavra de Deus não falha. A palavra de Deus é a única 100% que dá certo. A vacina pode falhar, mas a palavra de Deus não falha. Jesus nunca falhou e nunca falhará, porque Ele é vencedor. Entra na arca nessa noite, obedeça a voz de Deus. Entra na arca para a salvação reinar sobre a sua casa. Aleluia. Será que você pode adorar Jesus nessa noite? Este culto de doutrina da palavra. Aleluia. Entrando lá na arca, largando tudo aquilo que te impede de servir a Jesus. Larga a bagagem. Larga, tira o impedimento. Tira a pedra de tropeço. Remove a pedra de tropeço da sua vida, que impede você de adorar a Deus, de servir a Deus. Larga a bagagem para trás, tira o peso das costas. O que te impede de servir a Deus? É os vícios? É a prostituição? É o pecado da carne? É os prazeres do mundo? O que impede você de servir ao Senhor? Jesus fala nessa noite: larga a bagagem, entra na arca. Entra na arca, porque é chegado o dilúvio, assim como Deus avisou para Noé e sua família entrar na arca, que o dilúvio havia de chegar. E Noé entrou na arca e obedeceu a voz de Deus e recebeu livramento. Hoje o Senhor quer te dar livramento nessa noite, enquanto é tempo. E você é privilegiado que pode ouvir a palavra de Deus. Muitos vão dizer: eu não sabia. Ninguém vai poder dizer que não sabia, que não ouviu, porque todos já ouviram a voz e a palavra de Deus, seja da boca de um irmão, de um pastor, numa igreja. Ninguém foi inocente, ninguém deixou de ouvir a voz do Senhor. Então entra na arca nessa noite. O Senhor te diz, em nome de Jesus, assim como Noé entrou, prepare a sua arca. Vai construindo a sua arca aí. Vai construindo seu pé na rocha. Vai firmando, porque quando vier o dilúvio, você está preparado. E você receberá livramento. E que nós viemos orar pelas famílias que foram cometidas pelas tragédias, da tempestade, da chuva. Perderam tudo na Bahia, em Minas Gerais e outras regiões. Que todos, num propósito de fé e oração, vamos orar para as famílias, e aqueles que puderem doar, colaborar, ajudar, venham estar ajudando em oração e em obra social, para o nome do Senhor ser exaltado. E construa a sua arca e entra na arca para receber livramento da parte de Deus nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória. Louvado seja o nome do Senhor.